Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Meu nome é Wellington Lima. Vamos continuar falando sobre a cura do paralítico que aconteceu em Cafarnaum. Nós já vimos o que foi relatado em Mateus, no capítulo 9, versículo 1 a 8. Vimos também o que está relatado em Marcos, no capítulo 2, versículo 1 a 12. E agora nós vamos ver o que está registrado em Lucas, capítulo 5, versículo 17 a 26. Que este estudo possa lhe abençoar. Vamos lá? Lucas, capítulo 5, versículo 17. E aconteceu num daqueles dias que estava ensinando, e estavam ali sentados fariseus e instrutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Num daqueles dias, foi quando Jesus estava em Cafarnaum. Estavam ali sentados fariseus e instrutores da lei, como sendo mais honrados do que a maior parte da congregação que estavam de pé. Estes homens de conhecimento e influência vieram de todos os lugares, ao ouvir o relato de seus milagres, para ver suas obras e examinar suas pretensões de ser um professor comissionado por Deus. Fariseus, grande grupo religioso que buscava santidade perante Deus através do cumprimento cuidadoso das leis bíblicas e da tradição. Eles se consideravam como separados para Deus e procuravam servi-lo bem. Muitos deles eram piedosos, porém sua ênfase sobre atos externos e tabus rituais tornavam outros endurecidos e formais. Estes se opuseram a Jesus vigorosamente. Instrutores da lei. Escribas cujo trabalho consistia na interpretação da lei de Deus. Muitos deles eram fariseus. O poder do Senhor. O atributo poderoso ou milagroso do Senhor, ou seja, de Deus, estava lá para curá-los, tantos quanto estavam doentes, tanto no corpo como na alma. Onde está o ensino de Jesus, também existe o poder de Deus para redimir e salvar. Versículo 18. E eis que uns homens traziam numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam levá-lo para dentro, a fim de o pôr diante dele. Numa cama. A cama ou maca do paralítico seria provavelmente a esteira em que ele sempre se deitava. Para se referir à cama, Marcos usa uma palavra que significa uma cama baixa, geralmente feita de vime ou madeira leve, carregada por pedintes. A palavra que Lucas usa simplesmente sugere algo sobre a qual se pode deitar. Versículo 19. Como não acharam por onde pudesse levá-lo para dentro, por causa da multidão, subiram ao telhado e pelas telhas o baixaram com o leito para o meio do povo, diante de Jesus. Lucas descreve a casa como se fosse uma habitação romana com telhado coberto de telhas, como as que existiam nas cidades conhecidas pelos seus leitores. Não sendo capaz de trazê-lo através da multidão, eles deram a volta numa passagem pelos fundos e, subindo as escadas do lado de fora, chegaram à casa de telhado plano e o deixaram passar pela porta do alçapão, como estava no topo da maioria das casas judaicas. Sem dúvida, com tanta cautela quanto as circunstâncias claramente exigiam. Este alçapão, ao que parece, era muito estreito para deixar o homem doente e seu leito passar. Por isso vemos em Marcos, capítulo 2, versículo 4, o registro. Descobriram o telhado onde ele estava, fizeram um buraco. Versículo 20. Ele viu a fé deles e disse: Homem, teus pecados são perdoados. Jesus começou lidando com a necessidade espiritual do homem, que era maior do que sua necessidade física. Versículo 21. E os escribas e os fariseus começaram a questionar, dizendo: Quem é este que fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Quem é este que fala blasfêmias? Na lei judaica, a blasfêmia era punida com a morte, conforme registrado em Levítico, capítulo 24, versículo 16. E o que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural. Se blasfemar o nome, que morra. Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Se Jesus não fosse Deus,
ele não poderia perdoar pecados. E sua arrogância dessa autoridade teria sido uma blasfêmia contra Deus, no sentido mais apropriado da palavra. O perdão dos pecados era um sinal de que a era messiânica havia chegado. Versículo 22. Porém Jesus, conhecendo seus pensamentos, respondeu-lhes: O que pensais em vossos corações? Jesus pronunciou o perdão dos pecados do homem e deu aos escribas a prova mais completa de seu poder para fazê-lo, dizendo a eles que, no segredo de suas almas, eles pensavam sobre o assunto. Versículo 23. O que é mais fácil? Dizer, teus pecados são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Mais fácil. Enquanto o perdão do pecado não pode ser verificado pelos homens, a restauração do doente é comprovada na hora. Versículo 24. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. Poder, autoridade. Esta autoridade é divina. A autoridade e o título Filho do Homem são prerrogativas messiânicas. A operação de milagres é uma prova da presença do Rei e do reino na terra. Perdoar pecados. O perdão dos pecados é, para Lucas, a parte mais importante da mensagem de Jesus aos seus seguidores. Por isso nós vamos ver relatado em vários lugares, como, por exemplo, Lucas capítulo 1, versículos 77 e 78, onde está registrado: para dar a seu povo conhecimento da salvação, na remissão de seus pecados, por causa da profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual o raiar da manhã nos visitará. Também está registrada em Lucas capítulo 5, versículo 32, Lucas capítulo 7, versículo 47, capítulo 15, versículo 7, capítulo 15, versículo 10, capítulo 15, versículo 32, está em Lucas capítulo 19, versículo 10, Lucas capítulo 24, versículo 47, e também Lucas registrou no seu livro de Atos, como vemos em Atos capítulo 2, versículo 38, onde está dito: E Pedro lhes disse: Arrependei-vos e batize-se cada um de vós no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. E também em Atos, capítulo 3, versículo 19, capítulo 5, versículo 31, capítulo 10, versículo 43, e Atos, capítulo 13, versículo 38. Versículo 25. E ele levantou-se imediatamente diante deles, tomou o leito em que estava deitado e foi para sua casa, glorificando a Deus. Tomou o leito em que estava deitado. Essa circunstância é enfatizada em todas as três narrativas para contrastar sua incapacidade anterior, paralítico, com sua condição atual. Ele agora carregava a cama em que o tinha carregado. E a prova de sua doença tornou-se então a prova da sua cura. Para que esses escribas e fariseus tenham a prova mais completa de sua divindade, Jesus realiza 3 milagres na presença deles, os quais, por sua natureza, só poderiam ser efetuados por um ser comissionado por Deus: a remissão dos pecados do pobre homem, o discernimento dos pensamentos secretos dos escribas e a restauração do paralítico em um instante. Glorificando a Deus. Lucas gosta também de ressaltar o louvor a Deus. Ele faz isso no capítulo 1, versículo 46, capítulo 1, versículo 64, capítulo 1, versículo 68, capítulo 2, versículo 13, 20, 28, capítulo 19, versículo 37, e outros capítulos e versículos do livro de Lucas, e também no livro de Atos, em algumas passagens. Versículo 26. E todos ficaram admirados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos maravilhas. Todos ficaram admirados. Ou seja, os fariseus e os doutores da lei, assim como todas as pessoas. E de fato, a natureza desse milagre foi a cura perfeita e instantânea de uma ferrenha paralisia universal, sobre a qual uma pessoa sofreu por muito tempo. Uma cura perfeita produzida por Jesus pronunciar uma única frase. Deve-se considerar o número e a qualidade das testemunhas presentes, fariseus e instrutores da lei de todas as cidades da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém.
juntamente com um vasto concurso de pessoas. Presta-se atenção ao efeito que o milagre teve sobre as testemunhas, que os fariseus e escribas não foram capazes de encontrar falhas nele em nenhum aspecto, embora tivesse planejado refutar as pretensões de Jesus como um obreiro de milagres, e assim ficaram surpresos e confessaram abertamente que aquilo que eles tinham visto era algo estranho. A multidão glorificava a Deus, que dera tanto poder aos homens. Vendo sob qualquer luz que desejar, encontra-se nesse um milagre ilustre, digno de atenção e admiração. Maravilhas. Os milagres de Jesus não têm o intuito principal de persuadir descrentes a crerem nele, mas são sinais e parábolas que revelam Deus e sua vontade aos crentes. O que chama a atenção aqui? A palavra grega traduzida como perdoar significa deixar ir, desistir de uma dívida, mandar embora de si mesmo. O perdão significa que um relacionamento foi renovado apesar de um erro que foi cometido. Mas o ato não pode ser apagado ou alterado. A noção dessa palavra utilizada, entretanto, vai muito além do perdão humano, pois inclui o afastamento do pecado de duas maneiras. Primeiro, a lei e a justiça são satisfeitas, porque Jesus pagou a pena que o pecado merecia. Assim, os pecados não podem mais ser acusados de um crente. E segundo, a culpa causada pelo pecado é removida e substituída pela justiça de Cristo. Os crentes são tão perdoados que, aos olhos de Deus, é como se nunca tivessem pecado. Que esse estudo tenha lhe abençoado. Nos vemos no próximo. Até lá.